Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilha. Lembrando, né, pessoal, que nós somos uma empresa de análise, recomendações e consultorias de investimento. Nós temos diversos produtos de recomendações, incluindo renda fixa, o Top Fundos, que também tem recomendações de fundos imobiliários, Invista em Ações são recomendações de ações por longo prazo, Carteiras Capitalismo, que é a junção, né, do Invista em Ações, do Top Fundos e do Renda Fixa, o Full Trader, que é o nosso produto de bolsa, que também traz o Invista em Ações, e o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os outros produtos. Como sempre, vou deixar aqui a parte dos relatórios grátis, né? Para quem quiser baixar os relatórios e entender um pouquinho, eles têm uma fundamentação mais fundamentalista, vamos dizer assim. Quem quiser baixar, pessoal, é só clicar nele, colocar o nome e o e-mail, já vai ter acesso ao relatório e fazer parte do nosso mailing. E se colocar o celular, a gente convida para fazer parte da lista do WhatsApp. Para fazer parte da lista do WhatsApp direto, é só seguir aqui o passo a passo que vai estar na descrição do vídeo. É só clicar no clique aqui, né, vocês vão enviar uma mensagem de receber. E na maioria dos casos, aí 2, 3 dias depois, vocês começam a receber as mensagens. Caso alguém ainda não recebeu, eu peço para repetir o processo, tá, pessoal? Porque esse processo a gente faz todo ele de maneira manual, né? Lembrando que é uma lista de distribuição, não é um grupo, então vocês podem interagir com a gente. Vocês podem já colocar a mensagem de receber, caso vocês tenham alguma dúvida em relação a investimentos, em relação ao trabalho da Capitalismo, pode colocar junto também, não tem problema. Deixa eu só abrir aqui, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dos principais acontecimentos da semana passada e que podem ter algum impacto na próxima semana, né? Primeiro falando um pouquinho a respeito do mercado internacional, principalmente os Estados Unidos, que pode trazer instabilidades fortes aqui para o nosso mercado, né? A economia americana tem mostrado um crescimento robusto nos últimos anos. Isso, né, acaba impactando na inflação, que acaba impactando na alta da taxa de juros lá. E no curto prazo é muito ruim que o juros suba lá, porque o capital vai para os Estados Unidos, né? Na semana passada o Fed decidiu manter o juro na casa dos 2 até os 2,25%. O grande receio do mercado é que pudessem haver aumentos, vamos dizer assim, mais paulada dos juros para cima. Não é a perspectiva, mesmo que na próxima reunião em dezembro, né, quase certa aí que o Fed deva levantar juros. Na contramão, né, pessoal, o petróleo, tá, que caiu por 9 dias consecutivos, ele está com baixa aí de quase 21% em relação à máxima do ano. Isso aconteceu pela concessão de isenções pelo presidente americano, né, o Donald Trump, para que 8 países pudessem importar petróleo iraniano sem sofrer nenhuma retaliação. Tá? Isso tendo, apesar de ser ruim para empresas como o caso da Petrobras, acaba sendo positivo, que a gente teve até queda nos combustíveis, né, e tem um impacto menor na inflação aqui no Brasil também. Tá? Lembrando, né, pessoal, que durante a próxima semana a gente tem uma série de resultados ainda sendo divulgados. No total são mais de 40 empresas, incluindo Braskem, Eletrobras, BR Malls e outras companhias. Tá? E já entrando na parte dos resultados que foram apresentados na semana passada, resultados da Bolsa, né, da B3, vieram bem fortes, né, como era previsto. Tá? A B3 deve fechar um ano bastante interessante, né? A receita líquida aumentou 2,4% acima do trimestre do ano passado, chegando a 1,16 bi. O EBITDA chegou a quase 780 milhões e a margem EBITDA, né, a empresa que tem uma margem gorda, a margem EBITDA chegou a 67%. Quase todos os segmentos, na verdade, tiveram alta, né? O segmento BMF, a receita aumentou 26%. O segmento Bovespa aumentou 25%. O segmento CETIP de títulos e valores imobiliários cresceu 24,5%. E o segmento CETIP, né, que é o segmento de financiamento, cresceu 32%, né, refletindo um aumento no número de veículos financiados. Se a gente pegar o lucro da empresa cresceu 37,5%, chegando a 613 milhões de reais, lembrando que a B3 também é considerada uma boa pagadora de dividendos. E antes tarde do que nunca, né, pessoal, eu esqueci de comentar, isso aqui não é recomendação de nada, tá, pessoal? Tem até alguns ativos aqui que nós temos recomendações, tanto de curto prazo quanto de longo prazo. Às vezes eu vejo o pessoal, então é para comprar semana que vem? Não é recomendação de nada. Isso aqui são só algumas
informações que o nosso setor de análise fundamentalista aqui me passa para eu dividir com vocês, tá? Principalmente daqueles ativos que a gente está de olho. Natura, né, pessoal, registrou finalmente aí bons números, né? A Natura, como é o caso da Rumo, que a gente vai comentar daqui um pouquinho, é uma empresa que fez uma série de aquisições, incluindo a The Body Shop no ano passado, né? Ela demora um pouco até para conseguir fazer essa integração entre as empresas, né? A sinergia entre as empresas demora um pouquinho, às vezes, para aparecer nos resultados. E quem olha só o número frio acaba não gostando muito, porque a empresa eleva muito o endividamento, né? E aí acaba sempre tendo um impacto lá na última linha no lucro da empresa. E obviamente o acionista às vezes não gosta muito, mas veio um resultado bastante positivo. As ações da Natura chegaram a subir mais de 10% na última sexta-feira. O lucro da empresa cresceu 117%, chegando a 132 milhões. E a receita, né, cresceu 37%, chegando a 3,2 bi. Né? Então, bastante positivo. Né? A gente viu todas as... toda a parte de endividamento da empresa e custos financeiros todos baixando nesse trimestre, tá? Lojas Marisa, né, pessoal, que subiu, deu uma paulada na semana passada aqui. Deixa eu ver aqui, a Mar 3. A Mar 3 chegou a subir mais de 17%, né, em um dia só, né? A empresa informou que vai receber 780 milhões de reais relativos a impostos, né, ICMS, que foram recolhidos aí nos últimos anos que não deveriam ter sido recolhidos, né? Então, uma vitória bastante interessante aí para Lojas Marisa, que também é uma empresa bastante endividada, que é bastante pressionada também, tá? Outra empresa, como eu estava comentando, a Rumo, né? Também uma empresa, até uma pessoa tinha me perguntado, pô, Thiago, não achei aqui os dividendos da Rumo, qual foi a última vez que ela pagou dividendos? Ela pagou de 2015 para 2016, ela tem um caso bastante parecido com o da Natura, só que com mais alavancagem ainda, né? Lembrando que a Rumo é uma fusão da Cosan Logística com a América Latina Logística, ela é a maior empresa ferroviária da América Latina, né? Então ela é uma empresa que operacionalmente é muito boa, mas como estava muito endividada, também aquelas pessoas que só olham pelos números da empresa ali, o retorno é baixo, a lucratividade é baixa, então apresentou já um resultado positivo. O primeiro lucro depois da fusão, né, subindo aí, chegando a 228 milhões nesse trimestre. Tá? A receita, bastante importante também, cresceu 14%, chegando a 1,87 bi. A alavancagem diminuiu, né? O gasto da empresa pagando dívidas diminuiu também, né, com essa baixa da alavancagem, e o volume transportado cresceu 15,2%, né, se a gente for comparar esse trimestre com o trimestre passado, números bastante positivos para a Rumo também. Randon também apresentou números fortes, né, pessoal? Não só a Randon, mas que é da parte de implementos, né, especialmente aí para caminhões, né? Mas o setor automobilístico como um todo teve o melhor outubro em vendas nos últimos 4 anos, desde 2014, esse foi o melhor mês de outubro. Tá? E a Randon, que é da parte de implementos, também apresentou bons resultados. Né? A receita da companhia aumentou 43%, chegando a 1,1 bi, né, se for comparar esse trimestre com o trimestre do ano passado. E no acumulado dos 9 meses a receita subiu está com uma alta de quase 47%. Está comparando esses 9 meses com os 9 meses do ano passado. Então números bastante positivos aí para a Randon também. Magazine Luiza, né, pessoal, na semana passada deu uma baixada forte, tá? A Magazine Luiza divulgou números positivos, vieram em linha com o mercado, e isso acabou sendo negativo, né? Já que todo mundo sempre esperava X da Magazine Luiza, ela acabava entregando 2X, né? De qualquer forma, o lucro da empresa cresceu 29,3%, chegando a 119 milhões, e a receita subiu 28,5%, chegando a 3,6 bi. O segmento de comércio eletrônico cresceu 55%, né, chegando a 1,7 bi, e o comércio eletrônico da empresa já representa 36% das vendas totais. Então veio praticamente em linha com o que a gente esperava, praticamente em linha com o que o mercado esperava.
né? O mercado acabou não gostando que veio em linha, já que as outras vezes, como eu falei, o resultado vinha acima do esperado, tá? E as ações acabaram sofrendo um pouco. Só continuar aqui. BB Seguridade, né? BB Seguridade teve um resultado fraco. A BB Seguridade também é conhecida como uma boa pagadora de dividendos. O lucro da empresa caiu 17,1% no último trimestre. Basicamente, aí, o resultado financeiro acabou puxando o lucro da empresa para baixo, né? Lembrando que a questão da taxa de juros é muito importante para empresas de seguro, tá? O lucro, então, o resultado financeiro caiu 88%, o que acabou impactando no lucro da empresa, que ficou em 252 milhões de reais nesse trimestre, tá? De uma forma geral, pessoal, não veio muito positivo, mas o aspecto positivo que foi anunciado nos últimos dias da BB Seguridade foi uma reestruturação da sociedade da empresa, da parceria com a Mafre, né? Essa reestruturação já foi aprovada aí pelos órgãos de regulação e deve liberar um montante aí de 2,1 bilhões de reais, que muito provavelmente serão distribuídos aí entre os acionistas da BB Seguridade. Então essa notícia acabou sendo bastante positiva para a BB Seguridade, apesar do resultado um pouco mais fraco. CSN veio com um resultado bem positivo, né? Apesar da baixa na venda de aço, teve uma alta de mais de 17% na venda de minério, que acabou compensando a baixa na venda de aço, né? Lembrando que é outro caso de empresa que é bastante endividado, e o endividamento caiu mais uma vez, ele vem caindo trimestre a trimestre, né? O lucro cresceu, então, como eu falei, 218%, chegou a 721 milhões, e a receita cresceu 28% no trimestre, chegando a 6,16 bilhões de reais. Banco do Brasil, resultado em linha já com o que era esperado do mercado, né? Subiu 14,3%, atingindo 3,4 bilhões de reais. Carteira de crédito ficou praticamente estável, né? Subindo 1,4% em relação ao ano passado. A carteira de crédito para pessoa física subiu 2%. A carteira de crédito imobiliário para pessoa física subiu 73% quando a gente compara os 9 meses desse ano em relação aos 9 meses do ano passado, e a carteira de crédito de pessoa jurídica cresceu 0,2% quando a gente compara em relação ao último trimestre desse ano, né? O destaque positivo foi para a inadimplência, que está hoje na casa dos 2,83%, abaixo da média do mercado no Brasil, que é de 3%. Por fim, aqui, pessoal, comentar mais 2 destaques de empresas que o pessoal pergunta bastante, né? Que as ações vêm caindo aí nos últimos meses, tá? E que são empresas que a gente olha em termos lá de rentabilidade alta, são empresas que têm caixa, que são bons distribuidores de dividendo, mas acabam sofrendo em relação a um ambiente competitivo maior, né? Que são as empresas do setor educacional e a Cielo, tá? Setor educacional, nenhuma empresa divulgou balanço positivo, né? A gente pega a Estácio, por exemplo, alunos presenciais, a captação de alunos nesse trimestre caiu 25%. A Croton não divulgou números positivos também, né? O lucro caiu 23% em relação ao trimestre do ano passado, tá? Quantidade de alunos presenciais recuou 6,4% em relação ao trimestre do ano passado, e os alunos de ensino à distância cresceram menos de 1%, cresceram 0,6%. Empresas, então, com muitas dificuldades para crescer, tá? A Ser Educacional, então, na reunião com os acionistas, disse que gostaria de fazer novas aquisições, mas o mercado está muito disputado, está muito competitivo, e ela não encontra ativos baratos, né? Então está complicado para crescer, né? E a gente já tinha feito um vídeo falando a respeito do setor educacional. O grande problema é se eles tiverem que competir mais ainda no preço sem o FIES, né? Então a rentabilidade deve baixar, lucratividade deve baixar, o que não é positivo, tá? E falando em competitividade, né, na semana passada assumiu o Paulo Caffarelli, que era o CEO do Banco do Brasil. Ele foi para a Cielo. Quem acompanha a Cielo aí sabe que nos últimos meses houveram algumas mudanças na parte de diretoria da empresa, e logo no início
o Caffarelli falou que a Cielo vai correr atrás da PagSeguro, né? E o que o mercado entende como correr atrás, que é competir com a PagSeguro, que já é reconhecida por competir no preço. Tá? Então, apesar de também ser uma boa distribuidora de dividendo, apesar de ser uma empresa que tem um ROI elevado, né, uma empresa bem estável no mercado, é complicado já o CEO, na primeira semana, dizendo que vai competir no preço, o acionista já olha assustado para aquilo, o mercado já olha assustado para aquilo, porque as pessoas não querem ser sócios de empresas que vão ter que competir no preço, mas sim empresas que consigam elevar o preço. Né? Então, é uma conversa que nós temos aqui na Capitalismo todas as semanas. O Daniel, por exemplo, sempre fala, cara, a gente acompanha a Cielo, é uma boa empresa, pode ser que em determinado momento a gente coloque Cielo na carteira, especialmente para médio e para longo prazo, mas por enquanto não é o momento. Né? Ainda mais com a empresa tendo que competir, se ela tiver que competir no preço, os resultados da empresa vão vir ainda mais fracos. Tá certo, pessoal? Isso que eu queria passar para vocês. Né? Não deixem de baixar os relatórios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode nos chamar ali no WhatsApp, que a gente bate um papo, tá certo? Um abraço e uma boa semana a todos. Até mais.